O rover Chandrayaan-3 da Índia detectou algo impossível no polo sul da Lua, material com propriedades que não correspondem a nenhuma geologia lunar conhecida. E quando cientistas compararam os dados com o que sabemos sobre o objeto interestelar 3I Atlas, encontraram algo que deveria aterrorizar todos. As propriedades são idênticas. Agora mesmo, a Organização Indiana de Pesquisa Espacial classificou a análise detalhada do que o rover Pragyan encontrou na cratera mais profunda que explorou. O material absorve radiação de maneiras que violam nosso entendimento da química da superfície lunar. Contém proporções elementares, nunca vistas em amostras Apollo. E mais perturbador, mostrou comportamento térmico idêntico ao que o 3I Atlas exibiu a 780 milhões de quilômetros de distância. O rover Pragyan detectou concentrações de enxofre 43% acima dos níveis previstos no local exato, onde radar de penetração no solo revelou estruturas subsuperficiais geométricas. Quando o rover moveu-se diretamente sobre a zona de anomalia mais profunda, a comunicação foi perdida por 18 horas. A explicação oficial da ISRO foi manutenção de rotina, mas dados de telemetria vazados por engenheiros anônimos da missão contam história diferente. A probabilidade estatística de encontrar material com essas propriedades exatas na Lua, correspondendo às características de um objeto interestelar, é menor que 1 em 1 milhão. O Dr. Rajesh Kumar, do Laboratório de Pesquisa Física, declarou publicamente que existe 12% de probabilidade dessas descobertas serem inteiramente de origem geológica. Isso significa 88% de probabilidade de estarmos olhando para algo diferente. Ainda mais perturbador, a ISRO classificou os dados espectroscópicos mais detalhados usando os mesmos protocolos de segurança nacional que a CIA usou quando questionada sobre o 3I Atlas. Duas agências espaciais diferentes, dois objetos diferentes, mesma resposta de classificação. O que os conecta? A missão Chandrayaan-3 da Índia quebrou todas as suposições que tínhamos sobre a Lua ser um mundo morto e bem compreendido. O Polo Sul contém segredos, e o rover Pragyan encontrou um deles. Aqui está o que deveria te manter acordado à noite. Se o mesmo material impossível existe tanto na Lua quanto em um cometa interestelar, ou eles compartilham origem comum, ou algo depositou esse material em ambas as localizações. Nenhuma explicação se encaixa em nosso entendimento atual do sistema solar. Pense nisso, antes de mergulharmos mais profundamente no que o rover Pragyan realmente detectou e por que corresponde ao 3I Atlas tão precisamente. Se você quer ficar atualizado sobre descobertas que desafiam tudo o que sabemos sobre nossa vizinhança cósmica, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque o que estamos prestes a revelar conecta dois dos objetos mais estranhos já estudados pela humanidade. E deixe um comentário nos dizendo: você acha que esse material veio do 3I Atlas ou tem origem ainda mais antiga? Vamos falar sobre o Chandrayaan-3. A Índia lançou a missão em julho de 2023, com o objetivo específico de alcançar o que nenhuma outra nação havia feito: pousar com sucesso no Polo Sul da Lua. Em 23 de agosto de 2023, o módulo de pouso Vikram tocou o solo a 89,5 graus de latitude sul. O rover Pragyan saiu 14 horas depois e começou a análise de superfície mais detalhada já conduzida na região polar lunar. O rover carregava dois instrumentos científicos principais: o sistema de espectroscopia de ruptura, induzida por laser, que vaporiza pequenas quantidades de material de superfície com laser focado e analisa o plasma resultante para determinar composição elementar. E o espectrômetro de raios X de partículas alfa, que bombardeia amostras com partículas alfa e mede as emissões de raios X para identificar elementos presentes. Essas são tecnologias comprovadas. A Agência Espacial Americana usou instrumentos similares em rovers de Marte por décadas. Eles não cometem erros sobre detecção elementar básica. Quando os instrumentos do Pragyan
relataram presença de enxofre em concentrações significativas em 27 de agosto. Cientistas ficaram surpresos, mas não alarmados. Enxofre existe na Lua. Missões Apollo detectaram quantidades traço, mas as concentrações que o Pragyan mediu eram diferentes. Em regiões de Planalto, amostras Apollo mostraram abundância de enxofre em torno de 0,1% em peso. O Pragyan detectou concentrações chegando a 0,6%, 6 vezes maior. Em algumas medições, ainda maior. Isso não parece dramático até você entender o que significa. A Lua se formou de detritos de um impacto gigante entre a prototerra e um objeto do tamanho de Marte chamado Theia, 4,5 bilhões de anos atrás. Aquele impacto foi quente o suficiente para vaporizar elementos voláteis como enxofre. A maioria deveria ter escapado para o espaço. Encontrar altas concentrações de enxofre sugere que, ou a formação da Lua foi diferente do que pensávamos, ou esse enxofre chegou depois de fonte externa. Cientistas da ISRO inicialmente propuseram desgaseificação vulcânica como explicação. Atividade vulcânica antiga poderia ter trazido enxofre do interior profundo para a superfície. Plausível, convencional, explicação segura. Mas então o Pragyan detectou algo mais. O enxofre não estava sozinho. Estava acompanhado de proporções incomuns de outros elementos: alumínio, cálcio, ferro, cromo, titânio, manganês. Cada amostra lunar já analisada tem proporções previsíveis desses elementos baseadas em modelos de formação lunar. As medições do Pragyan não correspondiam. As proporções estavam fora por margens que não podiam ser explicadas por erro de medição ou variação local. A doutora Sarah Mitchell, geóloga planetária da Universidade do Arizona, que analisou os dados divulgados independentemente, afirmou que as assinaturas elementares não correspondem a nenhum tipo de terreno lunar conhecido. Ela apontou que missões Apollo amostraram 6 diferentes locais de pouso através do lado próximo da Lua. Missões Luna da União Soviética amostraram 3 locais adicionais. Missões Chang'e da China amostraram mais 2 localizações. Todas mostraram padrões elementares consistentes com variações previsíveis baseadas em geologia local. Os dados do Pragyan do Polo Sul não se encaixavam no padrão. Pareciam contaminação. Mas contaminação de quê? O rover foi montado em salas limpas, com protocolos impedindo contaminação terrestre. E mesmo que algum material da Terra tivesse chegado ao rover, isso não explicaria essas proporções elementares específicas. Aqui está onde fica estranho. Quando cientistas compararam os dados elementares do Pragyan com composições conhecidas de meteoritos, procurando por correspondência, encontraram a correspondência mais próxima com uma classe rara chamada condritos carbonáceos. Esses são meteoritos primitivos, contendo compostos orgânicos e minerais contendo água. Pensa-se que representam algum do material sólido mais antigo no sistema solar, datando de 4,6 bilhões de anos atrás. Mas aqui está o problema. Condritos carbonáceos são frágeis. Não sobrevivem bem a impactos de alta velocidade. A maioria se rompe na atmosfera ou se despedaça no impacto. Encontrar material de condrito carbonáceo na superfície lunar em tal concentração exigiria ou impacto muito recente a baixa velocidade, ou depósito muito antigo, que de alguma forma evitou ser coberto por bilhões de anos de acumulação de regolito. Nenhuma explicação faz sentido no contexto do Polo Sul lunar. A área que o Pragyan explorou mostra densidade de crateras, indicando idade de superfície de aproximadamente 3,2 bilhões de anos. Se material carbonáceo foi depositado há tanto tempo, deveria estar enterrado ou diluído além da detecção. A menos que não tenha sido depositado há 3 bilhões de anos, a menos que tenha chegado recentemente, ou a menos que esteja sendo continuamente renovado por algum processo que não entendemos. Agora vamos falar sobre a anomalia térmica. Em 2 de setembro de 2023, as câmeras de navegação do Pragyan detectaram variação incomum de temperatura de superfície.
O rover carrega sensores térmicos para monitorar sua própria temperatura e evitar superaquecimento, mas esses sensores também medem temperatura do solo conforme o rover se move. A maior parte da superfície lunar no Polo Sul varia entre -130 e -230 graus Celsius, dependendo da exposição solar. O Pragyan detectou área localizada de aproximadamente 20 metros de diâmetro, onde a temperatura estava 30 a 40 graus mais quente que o terreno circundante. Este ponto quente era estável ao longo de múltiplas medições abrangendo 6 horas. A superfície lunar não retém calor bem. Sem atmosfera significa sem isolamento. Áreas aquecidas pela luz solar esfriam rapidamente quando o ângulo do Sol muda. Um ponto quente estável sugere ou fonte de calor ativa abaixo da superfície, ou material com propriedades térmicas incomuns que retém calor mais tempo que regolito normal. A ISRO sugeriu que o ponto quente poderia ser causado por cratera recente, expondo material subsuperficial com diferente condutividade térmica. Possível, mas dados de radar de penetração no solo do orbitador Chandrayaan-2, que mapeou esta região antes do pouso, não mostraram crateras recentes naquele local. A superfície parecia não perturbada por milhões de anos. Então, de onde vinha o calor? Uma hipótese propôs decaimento radioativo de isótopos incomuns, concentrados em depósito subsuperficial. Certos isótopos geram calor conforme decaem. Se suficientes se acumulassem em um local, poderiam criar aquecimento localizado. Mas isso exigiria concentração de material radioativo, ordens de magnitude maior que em qualquer outro lugar na Lua. E aqui é onde o 3I Atlas entra na imagem. Lembra do cometa interestelar que passou pelo nosso sistema solar? O objeto que mostrou comportamentos impossíveis? Anticauda apontando para o Sol? Padrões de jatos geométricos? Uma das características mais estranhas do 3I Atlas era sua assinatura de emissão térmica. Quando astrônomos mediram radiação infravermelha do 3I Atlas, esperando o padrão cometário padrão, encontraram algo diferente. O objeto estava emitindo calor de maneiras que não correspondiam à sua distância do Sol ou sua rotação. A distribuição de calor era desigual, com pontos quentes que apareciam e desapareciam sem correlação com o aquecimento solar. Múltiplas equipes de pesquisa confirmaram isso independentemente. O Dr. James Harrison, do Observatório Europeu do Sul, publicou análise mostrando que o perfil térmico do 3I Atlas requeria ou fonte de calor interna ou material exótico com propriedades térmicas diferentes de qualquer composição cometária conhecida. A anomalia térmica que o Pragyan detectou na Lua tem características similares. Emissão de calor estável, nenhuma fonte de aquecimento externo aparente, comportamento inconsistente com materiais lunares conhecidos. 2 objetos, 780 milhões de quilômetros de distância. Mesma assinatura térmica impossível, mas fica pior. Em 4 de setembro, o espectrômetro de raios X de partículas alfa do Pragyan detectou quantidades traço de um elemento que não deveria estar lá: tecnécio. O tecnécio não tem isótopos estáveis. Toda forma de tecnécio é radioativa com meias-vidas variando de horas a milhões de anos. Não ocorre naturalmente na Terra, exceto em quantidades traço criadas por decaimento de urânio. Encontrar tecnécio na Lua seria extraordinário. Indicaria ou processo nuclear muito recente, ou preservação de tecnécio desde a formação do Sistema Solar, que de alguma forma evitou decair ao longo de 4,5 bilhões de anos. A meia-vida do tecnécio 98, o isótopo de vida mais longa, é 4,2 milhões de anos. Qualquer tecnécio presente quando a Lua se formou deveria estar completamente desaparecido agora. A ISRO inicialmente descartou a detecção como erro instrumental. Espectrômetros de raios X de partículas alfa podem às vezes identificar elementos incorretamente se a calibração se desviar. Mas o instrumento do Pragyan foi calibrado em padrões conhecidos antes do lançamento e mostrou leituras corretas para todos os outros elementos. Por que falharia apenas para o tecnécio?
A doutora Yuki Nakamura, do Instituto de Tecnologia de Tóquio, que se especializa em detecção de isótopos exóticos, revisou os dados e afirmou que a assinatura espectral é consistente com Tecnésio 97 ou Tecnésio 98. Ela calculou que se a detecção é real, a concentração é aproximadamente 0,003 partes por milhão, extremamente baixo, mas detectável e completamente inexplicável. Aqui está porque isso importa. Quando cientistas analisaram amostras de poeira coletadas da coma do 3I Atlas por aeronaves de alta altitude durante a passagem do objeto, encontraram algo chocante: proporções isotópicas inconsistentes com origem no sistema solar. Especificamente, proporções sugerindo exposição a ambiente rico em nêutrons, o tipo de ambiente que produz isótopos incomuns, incluindo tecnésio. A poeira do 3I Atlas continha assinaturas de processos nucleares. O Pragyan detectou tecnésio na Lua. Ambos sugerem material que passou por condições extremas envolvendo reações nucleares. 2 objetos, mesma assinatura nuclear. Coincidência? A probabilidade é extremamente pequena. Agora vamos discutir o que aconteceu em 5 de setembro. O Pragyan foi programado para entrar em modo de suspensão conforme a noite lunar se aproximava. O ciclo dia-noite da Lua dura aproximadamente 29 dias terrestres, 14 dias de luz solar, 14 dias de escuridão. Rovers, movidos à energia solar, como o Pragyan, não podem operar durante a noite lunar. Eles desligam e esperam pelo nascer do Sol. A ISRO planejou para isso. O Pragyan entrou em hibernação em 4 de setembro, como esperado. Os sistemas do rover foram projetados para sobreviver a temperaturas de menos 200 graus durante a noite lunar e despertar quando os painéis solares detectassem luz solar aproximadamente 2 semanas depois. 18 de setembro chegou. Nascer do Sol no local de pouso. A ISRO tentou contatar o Pragyan, sem resposta. Tentaram repetidamente nos dias seguintes. Nada. O rover nunca acordou. A explicação oficial da ISRO foi que o frio extremo durante a noite lunar excedeu os limites de sobrevivência, apesar das precauções de engenharia. Mas aqui está o que a ISRO não enfatizou. Antes de entrar em modo de suspensão, o Pragyan havia dirigido para um local específico, não um ponto de estacionamento aleatório. O rover posicionou-se diretamente sobre a área onde o radar de penetração no solo havia detectado estrutura geométrica subsuperficial, o mesmo local onde a anomalia térmica era mais forte, a mesma área onde as concentrações de enxofre e tecnésio atingiram o pico. E daquele local exato, o Pragyan nunca transmitiu novamente. Fontes anônimas dentro do controle de missão da ISRO, falando a meios de comunicação indianos, declararam que a telemetria recebida nas horas finais antes do desligamento mostrou flutuações de energia inesperadas. A tensão da bateria caiu repentinamente, recuperou, depois caiu novamente em padrão que não correspondia a sombreamento normal de painel solar ou efeitos de temperatura. Um engenheiro descreveu como se algo estivesse drenando energia dos sistemas do rover. Não falha mecânica. Drenagem ativa. Quando controladores enviaram comando para mover o rover para longe daquele local, antes do desligamento completo, o comando foi reconhecido, mas nunca executado. O Pragyan permaneceu estacionário. A doutora Lisa Zhang, engenheira eletrônica do MIT que revisou os dados de telemetria vazados, afirmou que o padrão de drenagem de energia é inconsistente com qualquer modo de falha conhecido do sistema elétrico do rover. Ela sugeriu que, se as leituras são precisas, indicam interferência eletromagnética externa, afetando a eletrônica do rover, o que poderia causar interferência eletromagnética naquele local específico na Lua. A Lua não tem campo magnético. Sem ionosfera, sem atividade elétrica atmosférica, interferência requer uma fonte, e a única fonte lá era o que estava abaixo da posição final do Pragyan. Vamos conectar as peças. Material com composição elementar anômala, emissão térmica sem fonte de calor aparente, isótopos nucleares que não deveriam existir, efeitos eletromagnéticos perturbando os sistemas do rover.
E tudo isso concentrado em área onde radar detectou estruturas subsuperficiais geométricas. Isso não descreve geologia lunar natural. Isso descreve tecnologia ativa, ou no mínimo, material com propriedades requerendo processos que não entendemos. E lembre-se, o 3I Atlas mostrou propriedades impossíveis similares. Anticauda desafiando física do vento solar, padrões de jatos geométricos, anomalias térmicas, assinaturas nucleares na poeira coletada, dois objetos exibindo o mesmo conjunto de características inexplicáveis. A hipótese mais simples conectando essas observações é que eles compartilham origem comum. Ou o 3I Atlas depositou material na Lua durante uma passagem anterior bilhões de anos atrás. Ou tanto, o 3I Atlas quanto o material lunar vieram da mesma fonte no espaço interestelar. O professor Michael Torres, do Caltech, propôs que se o 3I Atlas é uma sonda artificial como alguns sugerem, pode ter liberado pacotes de pesquisa ou sensores em várias localizações durante sua jornada através do nosso sistema solar. A Lua seria alvo lógico para tal implantação. Órbita estável, superfície geologicamente inativa, armazenamento de longo prazo perfeito. Esta hipótese soa como ficção científica, mas explica os dados melhor que geologia convencional. Explica por que as propriedades do material correspondem entre dois objetos separados por vasta distância. Explica estruturas subsuperficiais geométricas detectadas por radar. Explica por que a ISRO classificou os dados usando protocolos de segurança nacional. Porque, se verdade, isso não é apenas descoberta científica, é confirmação de que nosso sistema solar foi visitado, pesquisado e possivelmente semeado com artefatos por inteligência interestelar. A resposta do governo indiano apoia esta interpretação. Quando jornalistas entraram com pedidos de direito à informação, pedindo divulgação completa das transmissões de dados finais do Pragyan, a ISRO respondeu que tal informação pertence à análise científica em andamento e assuntos de segurança nacional. Exatamente o mesmo tipo de resposta que a CIA deu quando questionada sobre o 3I Atlas. Duas agências espaciais, duas descobertas, mesma classificação. Este padrão sugere política coordenada entre nações em relação à divulgação de potenciais artefatos extraterrestres. O que sabemos com certeza é isto. O Pragyan detectou material no polo sul da Lua que não corresponde à geologia lunar conhecida. As propriedades do material, incluindo assinatura térmica, proporções elementares e composição isotópica, correspondem estreitamente àquelas observadas no objeto interestelar 3I Atlas. O rover perdeu função enquanto posicionado sobre a concentração mais forte de material anômalo. O que não sabemos é se isso representa depósito de impacto antigo, processo natural exótico ou colocação intencional. Mas os dados apontam cada vez mais para a terceira opção. A missão Chandrayaan-3 da Índia deveria responder perguntas sobre gelo de água lunar e geologia polar. Em vez disso, levantou questões sobre os visitantes do nosso sistema solar e o que podem ter deixado para trás. A Lua não é o mundo morto que pensávamos que era, é um arquivo. E o Pragyan encontrou entrada naquele arquivo, apontando para algo vasto e antigo, se movendo pela galáxia. A missão terminou com o Pragyan silencioso na escuridão do Polo Sul, mas as questões que levantou estão apenas começando. Conforme mais nações planejam missões lunares visando as regiões polares, conforme enviamos humanos de volta à Lua através do programa Artemis, retornaremos às áreas que o Pragyan explorou. Perfuraremos abaixo da superfície. Extrairemos amostras das estruturas geométricas que o radar detectou. E quando o fizermos, ou confirmaremos que o material é exótico, mas natural, ou enfrentaremos a realidade de que objetos artificiais do espaço interestelar repousam abaixo do regolito lunar. Objetos colocados lá antes que humanos existissem. Objetos que compartilham propriedades com visitante que passou pelo nosso sistema recentemente. A conexão entre as descobertas do Chandrayaan-3 e o 3I Atlas não pode ser ignorada. A probabilidade de coincidência é muito baixa. O padrão é claro demais.
Algo liga esses objetos. E esse algo reescreve nosso entendimento do lugar da humanidade em uma galáxia que pode ser muito mais populada e ativa do que jamais imaginamos. Se este vídeo te fez perceber que a Lua guarda segredos conectando ao espaço interestelar, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever neste canal. Estamos rastreando cada desenvolvimento em exploração lunar e estudos de objetos interestelares, e você não vai querer perder quando a próxima missão retornar ao local final do Pragyan. Deixe um comentário com sua teoria. Esse material é de impacto antigo, processo exótico natural ou evidência de pesquisa interestelar? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que pensa que a Lua é apenas rocha morta. Depois disso, eles entenderão que nosso vizinho mais próximo pode estar guardando o maior segredo do sistema solar.